Olá pessoal, hoje vamos mergulhar na crítica do filme Big Eyes, uma obra que nos leva ao fascinante mundo da arte e nos apresenta a história da talentosa Margaret King. Preparem-se para uma análise detalhada desse filme emocionante. Big Eyes é um filme dirigido por Tim Burton, conhecido por suas criações visualmente deslumbrantes. Nesta obra, Burton nos presenteia com uma narrativa baseada na vida da artista Margaret King, interpretada brilhantemente pela Amy Adams. Amy Adams entrega uma performance excepcional como Margaret King, capturando a vulnerabilidade e a determinação da personagem de uma forma cativante. Christoph Waltz, no papel de Walter King, traz uma complexidade fascinante ao seu personagem, retratando tanto seu carisma quanto sua manipulação. Big Eyes é um filme envolvente que destaca a história de Margaret King, uma talentosa artista cujas pinturas são creditadas injustamente ao seu marido abusivo, Walter. Com performances marcantes de Amy Adams e Christoph Waltz, o filme oferece uma reflexão poderosa sobre a autenticidade e empoderamento feminino. Embora tenha uma atmosfera vibrante e atuações convincentes, algumas partes da narrativa podem parecer previsíveis e personagens secundários poderiam ter recebido mais desenvolvimento. No entanto, Big Eyes é uma obra cinematográfica inspiradora que ressoa além das telas. Como esperado de Tim Burton, os elementos visuais são deslumbrantes. A paleta de cores vibrantes e a estética surrealista transportam o espectador para o mundo único de Margaret King. A direção de arte e o figurino são meticulosamente trabalhados, adicionando camadas de profundidade à narrativa. O filme nos leva à década de 1950, uma época em que as mulheres enfrentavam desafios significativos para serem reconhecidas como artistas. Margaret King, uma pintora talentosa, é apresentada como uma mulher que luta para ser levada a sério em um mundo dominado por homens. Big Eyes aborda temas poderosos, como a busca pela autenticidade, a luta pelo reconhecimento e os desafios enfrentados pelas mulheres na indústria da arte. A história de Margaret King inspira-nos a valorizar nossa própria voz e nunca desistir de nossos sonhos, mesmo diante das adversidades. Em conclusão, Big Eyes é uma obra cinematográfica envolvente, que combina performances poderosas, direção visualmente deslumbrante e uma história inspiradora. Recomendo esse filme a todos que apreciam uma boa narrativa e desejam ser emocionalmente tocados por uma história de coragem e determinação. Indicado para 5 categorias do Oscar, levando a estatueta de melhor atriz, o filme Cisne Negro, dirigido por Darren Aronofsky, retrata a história de Nina Sayers, uma jovem bailarina que está em busca de fama e reconhecimento dentro da dança. Ela vive com sua mãe, Erika, que é uma ex-bailarina frustrada que deposita todos os seus sonhos e enxerga as possibilidades de Nina realizá-los. E quer abrir a temporada com uma adaptação mais ousada de O Lago dos Cisnes. O diretor, Thomas Leroy, acredita que a Nina seria ótima como cisne branco por ser mais ingênua, mas que falta uma malícia para ela conseguir viver o cisne negro. A trama retrata, na primeira metade, a rotina de Nina e sua falta de liberdade e os seus dias inundados com o balé. Apesar da sua aptidão e talento, é nítida a pressão de sua mãe, tendo como um exemplo disso é que a Nina tem o seu quarto todo decorado com temas de dança e também uma sala reservada somente para a prática dela em casa. Durante o filme é mostrado como a mãe de Nina era tóxica e abusiva com ela, sendo uma mãe narcisista. Um exemplo disso é ela pegando as chaves de todos os cômodos que a Nina acessava e não deixando a Nina ter acesso a essas chaves. Não podemos falar de Cisne Negro e não mencionar a estética que envolve o filme. A direção de Darren cria uma atmosfera sombria e claustrofóbica que faz com que o espectador mergulhe na mente perturbada da protagonista. O contraste entre a luz e a escuridão é um elemento muito importante no filme, mostrando os dois lados de Nina, a parte do cisne branco e do cisne negro dentro de si mesma. A paleta de cores é frequentemente composta por tons frios e sombrios, acentuando a sensação de tensão e desconforto. E ao longo do filme mostra ela tentando equilibrar esses dois lados. Os espelhos frequentemente distorcem a realidade, trazendo uma camada de perturbação para quem tá vendo o filme. A estética da dança ela é central para o filme, então o diretor ele conseguiu capturar a beleza e a brutalidade que o ballet tem de uma forma mais profunda. As sequências de dança elas foram coreografadas e
filmadas de uma maneira mais intensa e frenética, o que fazia com que transmitisse a paixão, a angústia e a obsessão de Nina. O filme está repleto de simbolismos visuais, desde as correntes de penas até os espelhos e a forma como o corpo de Nina faz essa metamorfose. Cada elemento visual ele foi escolhido cuidadosamente para transmitir significado e mais profundidade para a narrativa. Então foi adicionando-se camadas para a interpretação do espectador. O diretor também utiliza close-ups no rosto da atriz para mostrar essa forma intensa e emocional da performance nas coreografias. Cada expressão facial ela é carregada de significado, então ela permitia que quem estava assistindo o filme mergulhasse de uma forma profunda no psicológico perturbado da Nina. Nessa busca pelo reconhecimento e a perfeição, a Nina consegue o papel principal e ela precisa interpretar tanto o cisne branco, que é o bonzinho, quanto o cisne negro, que é para ser o malvado da história. Com esse papel tudo piorou, ela começou a ter alucinações, o seu transtorno alimentar ficou cada vez pior e junto de tudo isso, com as automutilações, o professor dela também começou a ser cada vez mais abusivo e ele era narcisista e começou a ter comportamentos estranhos com ela. Quando a gente chega no ponto alto do filme, é aí que a gente começa a ter uma maior visão da personalidade do cisne negro. É onde Nina começou a usar roupas mais escuras, cabelo mais solto, e nesse meio tempo ela tem muitas brigas com a mãe dela, e tudo isso ele vem atrelado da falta de liberdade. Pra quem não assistiu, aqui vai um spoiler, que é o plot do filme. Um pouco antes da grande apresentação, a Nina acaba tendo uma alucinação, e ela apunhala a Lily, que é a substituta dela na peça. E a Lily acaba morrendo, mas na verdade ela fez isso em si mesma. Uma coisa que a gente não pode negar é o espetáculo de perfeição que ela acabou apresentando. E assim ela finalmente conseguiu, e pra ela aquilo foi perfeito, mesmo que tenha custado a vida dela. Falando um pouco sobre a edição, ela tem um papel muito importante dentro do filme, que é fazer essa construção da tensão e do suspense no decorrer da história. Então, através de cortes rápidos, uma montagem mais dinâmica e um uso inteligente de transições, ela mantém um ritmo mais frenético que vai refletir no estado mental agitado da protagonista. E essas técnicas de edição, elas também não só avançam a história, como aprofundam a compreensão dos temas psicológicos e emocionais do filme. Os efeitos visuais, eles também têm um papel crucial, que é adicionar um significado à complexidade da narrativa. Então, tem um exemplo que a gente pode trazer, que é no momento que surgem as asas de cisnes nas costas da Nina durante uma alucinação dela. Os efeitos visuais também eles são usados para intensificar os momentos de horror e terror. Então, através de técnicas de maquiagem, isso também contribui para que essa atmosfera de tensão e paranoia faça com que o espectador ele mergulhe nesse mundo de ilusão. Prótese e manipulação digital, ele faz com que o filme tenha algumas transformações físicas e mentais que a protagonista sofre. O Menzel usa uma combinação de instrumentos clássicos, como piano, violoncelo e violinos, e eletrônicos, como sintetizadores e efeitos modificados, para dar uma sensação de inquietude e desconforto para quem está assistindo, trazendo os conflitos de Nina e adicionando uma complexidade a mais na trilha sonora. Isso cria uma combinação de dinâmicas, texturas e ritmos só nos momentos chaves do filme. Uma das características marcantes também é esse contraste dos momentos chaves, quando a Nina está representando o cisne branco, com uma delicadeza e músicas mais suaves, e quando ela está representando o cisne negro, como mais melódico, sombrio e pesado, mostrando essa luta da personagem entre a sua inocência e essa natureza mais sombria. Esses movimentos também são vistos nas coreografias, em que o cisne branco tem os movimentos mais delicados e controlados, e enquanto o cisne negro tem mais movimentos sensuais e selvagens. E essa foi a resenha do filme Cisne Negro. Espero que vocês tenham gostado e conhecido mais sobre o filme. Com Amor Van Gogh é um filme biográfico lançado em 2017 que conta a história do artista Vincent Van Gogh, dando foco para as circunstâncias incomuns de sua morte precoce aos 37 anos. O longa foi composto inteiramente de pinturas feitas à mão por 25 artistas, somando 65 mil frames de obras a tinta óleo, utilizando das técnicas do artista epônimo. A trama se passa um ano após a morte de Van Gogh, seguindo Armand, o filho de um de seus amigos,
Armand busca entregar uma última carta do artista que nunca havia chego ao seu destinatário, Theo, o amado irmão de Vincent. Inicialmente, Armand está desinteressado com a vida de Van Gogh, a quem ele acredita ter sido um louco, fazendo o papel de carteiro por obrigação do pai. Porém, ao descobrir que Theo faleceu poucos meses após seu irmão, Armand procura encontrar um novo recipiente para a carta e, no processo, descobre mais e mais sobre a vida do solitário artista. Através de interações com figuras da rotina de Van Gogh, todas sendo pessoas que ele havia pintado durante sua vida, Armand desmistifica sua imagem do artista e também de muitos espectadores. A visão de Vincent como alguém perturbado e levado à loucura ao ponto de cortar sua própria orelha fora é quebrada, o apresentando como um gentil que sentia demais. Van Gogh se preocupava profundamente com as pessoas ao seu redor e principalmente com sua família, acreditando ser um peso para o seu irmão que ajudava financeiramente. Ele também se sentia extremamente sozinho e esperava que algum dia suas obras tocassem os sentimentos de quem a vissem. Visualmente, a animação é deslumbrante, sendo o primeiro longa-metragem feito inteiramente com pinturas. O contraste das cores vivas e variadas do presente com o preto e branco dos flashbacks é um pouco clichê, mas cumpre seu papel em representar a melancolia dos últimos dias de Van Gogh. Cada personagem é retratado de maneira fiel a como foram imortalizados os retratos do artista, com diversas cenas fazendo referências às suas pinturas. É possível perceber a cada quadro a dedicação e carinho dos artistas pelo projeto, assim como pela memória de Vincent. Com Amor, Van Gogh é um olhar honesto à vida sofrida do clássico artista torturado, porém que não romantiza suas dificuldades, o retratando como uma alma sensível e ridicularizado por muitos à sua volta que faleceu antes de alcançar seu devido reconhecimento. Com seus visuais encantadores, o longa imortaliza a história de Vincent de maneira temporal e inovadora, fazendo jus, ainda que tarde, à memória de um verdadeiro gênio da arte. What a shame to are you and me. Some other girl and guy would love this swirling sky, but there's only you and I, and we've got no shot. This could never be. You're not the type for me, and there's not a spark inside. What a waste of a lovely night. Bom, pessoal, meu nome é Rafael e eu tô aqui para falar um pouco mais sobre como é o filme La La Land Cantando Estações. Bom, eles passam na vibrante Los Angeles e nos convida a mergulhar num romance musical contagiante, onde a paixão entre Mia e Sebastian, interpretado por Emma Stone e Ryan Gosling, floresce ao ritmo de canções e coreografias. O filme ele é dirigido pelo Damien Chazelle e é uma ode à arte e aos sonhos, mas também retrata o lado realista dos desafios e sacrifícios que acompanham a busca pelo sucesso dentro de Hollywood. La La Land se destaca por sua reverência à arte em suas diversas formas. A música pulsa em cada cena, desde o jazz melancólico do Sebastian até as melodias vibrantes e das composições originais de Justin Herbert. As coreografias elaboradas transportam nós, o espectador, para um universo onírico, onde a dança torna uma extensão da linguagem dos personagens. Já a fotografia, ela é rica em cores e composições visuais, capturando a essência da cidade dos sonhos e dos cenários musicais clássicos, homenageando até grandes nomes, como Cantando na Chuva e Um Americano em Paris. O romance entre a Mia e o Sebastian é o coração pulsante do filme, a química entre eles é inegável. As performances também transbordam paixão e vulnerabilidade, eles se apoiam mutuamente nos sonhos um do outro, mas também enfrentam muitos desafios para conciliar suas ambições individuais com o relacionamento deles. E nesse meio, o amor se torna um catalisador para o crescimento pessoal, mas também se torna um obstáculo a ser superado em nome das realizações artísticas e dos sonhos deles. La La Land retrata os desafios da indústria do entretenimento, onde a competição é complicada em relação às oportunidades que muitas vezes são escassas. Mia, por exemplo, enfrenta rejeições constantes para testes no elenco, como mostra o filme, enquanto Sebastian luta para manter a chama
do jazz viva. O final, interpretado como melancólico muitas vezes, mostra sobre a relação entre o sonho e a realidade, mostrando que a arte e o amor podem proporcionar momentos bons e mesmo sem o sucesso desejado muitas vezes. O filme convida a celebrar a expressão artística, mas também reconhece os desafios e os sacrifícios que permeiam ali o caminho para o sucesso. La La Land nos toca tanto em música quanto dança, fotografia, personagens cativantes, deixando reflexões sobre a arte, amor e vida. There's no words to say it, but I'll find them over time. There's no way to show it, but I'm gonna try for the rest of my life. 'Cause you are the best part of me. The side I hope everyone sees. The air that I breathe, I'm missing peace. Wasn't complete before you. 'Cause you are the best part of me. My daylight sky blue, my greener grass on the other side. It's just the simple truth. All that was wrong, you made it right. Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Teixeira, eu já tô aqui com meu amigo Rodrigo. Salve galera! E hoje a gente vai gravar uma resenha sobre o filme Meia-Noite em Paris. Por isso que a gente tá aqui em frente à Torre Eiffel. Esse filme, ele foi feito pelo diretor Woody Allen. É um filme muito envolvente do começo ao fim. Mas agora chega de enrolação e roda a vinheta. Essa obra, feita em 2011, tem um público-alvo muito diversificado, atraindo principalmente os amantes de arte e romance. O filme se passa em Paris, durante as férias de Guy Pender, um roteirista e escritor cansado e desanimado com a vida que está levando. Em uma noite, Guy acaba se perdendo pelas ruas de Paris e, inesperadamente, acaba embarcando em uma grande aventura, pois a cada meia-noite ele volta ao ano de 1920 em Paris. Durante os períodos em que ficou no passado, ele teve a oportunidade de conhecer diversos artistas que foram muito importantes para a história da arte. Vivencia muitos momentos únicos com seus artistas favoritos, ficando cada vez mais. E uma das principais mensagens do filme é a ideia de que muitas vezes vemos o passado sendo melhor do que o presente, ignorando os desafios que enfrentávamos naquela época. Gil, quando se imaginou nos anos 1920, percebeu que a nostalgia pode te enganar e que é importante aproveitar e viver o presente. E essa foi a nossa resenha do filme, um filme muito bom que a gente adorou assistir. Pra terminar, quer um cafezinho? Mas eu vou aceitar que tá muito frio aqui em Paris. Essa é a resenha. Beleza, muito obrigado. Opa, pensaram que já tinha acabado o vídeo? Mas não, espere um pouquinho que eu vou falar algumas curiosidades sobre o filme. Curiosidades rápidas. Então, o filme ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original. O filme ele foi inteiramente gravado em Paris, na França. Então todas as partes do filme foram gravadas lá. O filme ele presta homenagem a muitas figuras literárias e artísticas. O enredo do filme envolve viagem no tempo, que é um assunto que muita gente gosta. Um assunto bem legal, que foi por causa disso eu acho que teve bastante sucesso. Falando em sucesso, o filme ele foi um sucesso de bilheteria. Teve muita gente que gostou do filme, foram no cinema, compraram ingressos, compraram os bilhetes, né? E até hoje tem gente que gosta muito do filme e ainda olha. Agora falando sobre o começo do filme,
quando o diretor pensou em fazer ele, o diretor ele teve um orçamento para o filme ser aprovado. E aí ele começou a pensar nos atores. Ele tinha seus atores preferidos, mas muitos estavam ocupados com outros projetos e não puderam participar. Mas mesmo assim, os atores que entraram no lugar deles fizeram muito bem o papel, e não é à toa que o filme foi um sucesso. Meia Noite em Paris também marca a estreia da primeira-dama francesa, a Carla Bruni, como atriz no cinema. Então foi o primeiro filme dela, que hoje ela é muito famosa. Então é isso. Fiquem com os outros vídeos, tem outros vídeos no canal. Deixem o like, se inscreve e bora pra próxima. Rocky. Escrito por Sylvester Stallone e dirigido por John Avildsen, o filme Rocky, ou Rocky um Lutador, como foi traduzido aqui no Brasil, é um filme sobre um boxeador amador chamado Rocky Balboa, que trabalha como cobrador de dívidas para mafiosos. Na história, o grande campeão de boxe dos pesos pesados, Apollo Creed, tem a sua luta de defesa do cinturão cancelada porque o seu oponente quebra a mão. Com isso, a vaga fica aberta. Então, com uma reviravolta do destino, Rocky recebe a oportunidade de lutar contra Apollo. Após Apollo escolher ele especificamente por causa do seu apelido, que é o Garanhão italiano. Porém, antes de Rocky ser notificado sobre essa luta, ele vai até Pet Shop comprar ração para suas tartarugas de estimação. E lá ele encontra a Adrian, a atendente da Pet Shop. Os dois se gostam, mas como ela é uma pessoa extremamente tímida, Paul, o melhor amigo de Rocky e irmão de Adrian, ajuda eles. E Paul trabalha como empacotador de carne. Agora, quando o Rocky descobre que ele foi escolhido para enfrentar Apollo, ele começa a treinar com Mickey Goldman, um velho ranzinza que treina geral. Apesar de ser um baita de um babaca, Mickey é um ótimo treinador. E Rocky, por ter poucas condições financeiras, acaba por ser obrigado a treinar no trabalho de Paulo, usando pedaços de carne como seu saco de pancada. Rocky faz treino duro e intenso, enquanto Apollo treina festivamente, já que ninguém levaria a sério uma luta entre o campeão e o lutador amador como Rocky, não é? Na reta final do filme, acontece a luta. Apollo entra no ringue se achando maioral e achando que a luta vai ser fácil, quando de repente ele é nocauteado no primeiro round, algo que nunca aconteceu com ele, e percebe que tem que levar a sério. A luta é emocionante, os dois dão tudo de si, e o final é emocionante. Apollo vence de Rocky, merecendo um empate, e o filme finaliza com Rocky e Adrian se beijando. Terminou empatada. Adrian! A emoção aqui é grande. E os dois lutadores estão sendo aplaudidos. Adrian! Parabéns, Rocky. Participou, amigável. Empatou a luta, Rocky. Quero Adrian! Adrian! Cadê você? Adrian! Rocky, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Adrian. O filme Rocky é muito bom, as atuações, o roteiro, tudo no geral. A única coisa que é meio forçada, talvez na nossa opinião, é o Apollo Creed, um lutador profissional, lutar contra um lutador qualquer. Porém, como o filme é simplesmente uma delícia, ninguém liga pra isso, né? No filme sentimos uma conexão com o protagonista, já que o acompanhamos durante todo o filme. Vimos ele treinando, interagindo com o Mike, ele se declarando, começando um relacionamento com o Adrian, sua luta emocionante contra Apollo Creed, e o final emocionante do filme. Além disso, todas as músicas do filme são ótimas. Uma que se destaca é a música Gonna Fly Now de Bill Gondry, que inclusive está tocando agora. A melhor do filme, mas ainda não supera o Eyes of Tiger de Rocky 3, a melhor música da franquia.
síntese, como já dito anteriormente, o filme é uma delícia. Dito isso, finalizamos nossa apresentação com uma mensagem bonita que transparece em todos os filmes, porém isso é dita pelo próprio Rock nos filmes posteriores a este. Ninguém vai bater tão duro como a vida, mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Whiplash. No filme Whiplash, Em Busca da Perfeição, é apresentado o personagem principal chamado Andrew Neiman, que almeja integrar em uma banda renomada de jazz como baterista principal. Logo no início do filme, ele chama a atenção de Fletcher, um renomado e crítico maestro de bandas de jazz, que acabou integrando em uma de suas bandas. E Andrew, mesmo com suas inseguranças, ele se esforça a conseguir alcançar o seu potencial. Porém, logo ao entrar na banda, ele é alvo de humilhações constantes do maestro Fletcher. Além disso, ele tem um relacionamento meio ruim com a sua família em relação à sua carreira de músico e acaba dando mais pressão ao personagem com essas humilhações e essa preocupação familiar. No meio de tudo isso, Andrew conhece Nicole, seu par romântico, em um encontro no qual eles conversam bastante sobre essas dificuldades e também sobre experiências pessoais nas faculdades. Após isso, Andrew, em uma competição, perde as partituras do baterista principal e ele acaba conseguindo substituí-lo, pois ele sabia as partituras de cor, e com isso ele se destaca e recebe grandes elogios, e isso dá coragem a ele de enfrentar sua família em relação à sua carreira musical, mas isso acaba gerando uma tensão entre eles. Porém, Andrew estava determinado a alcançar a perfeição, assim intensificando cada vez mais os seus treinos, mas sua expectativa é frustrada após outro baterista ser inserido na banda, que gera competição entre os integrantes. Com isso, exausto e pressionado, ele decide terminar com seu par romântico, a Nicole, para focar na sua carreira como baterista. Logo após o término, acontece uma segunda apresentação, onde Andrew, a caminho de ônibus, acaba furando o pneu e aí ele precisa alugar um carro. Durante o aluguel, ele esquece as baquetas em um banco e ao chegar no lugar da apresentação, ele é humilhado por Fletcher. Ele busca as baquetas e voltando para a apresentação, ele bate em um caminhão em movimento. O carro dele capota, mas ele, muito nervoso e muito ansioso, pega as coisas dele e vai a pé, todo machucado e sangrando. A apresentação foi horrível, porque ele estava muito ruim e ele é expulso da banda. Meses depois, o pai dele decide colocar a Fletcher na justiça por tudo que ele fez e Andrew aceita. Caminhando um dia de noite, ele vê uma placa com o nome do Fletcher e era uma apresentação dele. Ele entra, então, vê a apresentação e conversa com ele após isso. Fletcher diz que foi expulso e que ele estava criando uma nova banda de novatos e que no dia seguinte eles já teriam uma apresentação muito importante para jurados muito importantes com uma música que ele sabia muito bem, o Whiplash. Então tava tudo bem. Andrew aceita e ao chegar lá, ele percebe que a música que estava tocando não era o Whiplash e que Fletcher tinha enganado ele. Ele fica muito chateado, sai do palco, abraça o pai dele fala que tá tudo bem, mas ele decide voltar e tocar o Whiplash e comandar a banda. Fletcher de início fica muito brabo, mas na cena final ele tá acompanhando então o menino tocar e muito emocionado os dois. E em relação à iluminação, a gente gostou muito do contraste do laranja e do amarelo. O jogo de câmeras também é muito bom, focando bastante em detalhes como sangue, o suor e cenas muito emocionantes. A atuação dos atores é impecável, eles trazem todo o sentimento necessário para a narrativa.
E a conclusão é que não precisamos passar dos limites e nem precisamos passar por abusos psicológicos e físicos para alcançarmos nossos sonhos e termos conquistas na vida.